Como é possível que uma economia cresça assim de forma explosiva, partindo quase do zero, usando instituições que, para um olhar ocidental, parecem fracas, informais ou até corruptas? A resposta padrão que a gente sempre ouve é que, bom, simplesmente não é possível, né? A teoria diz que você precisa ter boas instituições primeiro, tudo arrumadinho, para só então o crescimento acontecer. Acontece que o nosso material de hoje questiona exatamente isso. Temos em mãos uma análise fascinante de como a China conseguiu escapar da pobreza, com um foco muito específico no desenvolvimento local, sabe? No chão de fábrica. E a nossa missão aqui é desvendar a ideia central deste material, a de que as estratégias e as instituições que você precisa para construir um mercado do zero são radicalmente diferentes daquelas que você usa para preservar um mercado que já funciona. E para a gente entender como isso aconteceu na prática, vamos seguir a história de uma cidade que a fonte é apelida de Forest Hill. E essa é uma distinção, assim, crucial. A maior parte do pensamento econômico, principalmente o que é ensinado nas universidades ocidentais, foca no que a gente chama de instituições de preservação de mercado. Pense no Estado de Direito, na proteção robusta, formal da propriedade privada, em contratos que são rigidamente cumpridos. O básico da cartilha, né? Exato. Tudo isso é fundamental. Mas para uma sociedade que está saindo de uma base agrária, de uma pobreza profunda, o desafio imediato não é preservar a riqueza, porque ela simplesmente não existe em grande escala. O desafio é criar essa riqueza. É conseguir o que os burocratas chineses nos textos chamam, de forma muito pragmática, de o primeiro pote de ouro. Ok, vamos desempacotar essa ideia, porque ela vai contra muita coisa que a gente já assume como verdade. A fonte usa uma analogia que eu achei ótima. Diz que pensar um martelo como se ele fosse uma chave de fenda de segunda categoria é um erro fundamental. São ferramentas com funções completamente diferentes, certo? Perfeito. As instituições para construir mercados são como martelos, feitas para o trabalho bruto inicial. As para preservar mercados, essas são como chaves de fenda, para o ajuste fino. Faz sentido. Exatamente. Nos estágios iniciais de desenvolvimento, a prioridade máxima não é criar um sistema jurídico perfeitamente imparcial e sofisticado. Um burocrata entrevistado no material foi muito direto sobre isso. Ele disse: a prioridade é cuidar do básico. E o que seria esse básico nesse contexto? É construir estradas para que os produtos possam circular. É garantir que as fábricas tenham eletricidade. É ter um sistema financeiro, mesmo que rudimentar, que possa emprestar algum dinheiro. A preocupação central é uma só: atrair a primeira onda de investimentos, gerar os primeiros empregos. E todo o resto, as regras formais, a burocracia profissional, a proteção rigorosa da propriedade, Isso vem depois. vem depois e mais importante. Vem como uma consequência do crescimento, não como uma pré-condição para ele. Ah, interessante. O crescimento econômico cria a demanda e também financia a construção dessas instituições mais sofisticadas. É um processo de coevolução, entende? Primeiro o martelo, depois a chave de fenda. Tentar usar a chave de fenda para quebrar a parede inicial simplesmente não funciona. E o material mostra como isso funcionou na prática. Temos esse exemplo concreto que você mencionou de Forest Hill. Sim, e é um caso de estudo riquíssimo. Forest Hill é uma cidade de porte médio, hoje com cerca de 2 milhões de habitantes, na província costeira de Fujian. E aqui já tem um detalhe interessante. Apesar de estar numa província costeira, que geralmente se desenvolveu mais rápido, a cidade em si é cercada por morros e florestas. O que a deixava isolada, E, imagino. historicamente, isso a deixou relativamente isolada. Era uma economia predominantemente agrária até poucas décadas atrás. E hoje? Qual é a cara de Forest Hill? Total. O centro da cidade hoje é o que se espera de uma metrópole chinesa moderna. Shoppings, trânsito intenso, arranha-céus. Mas a análise não romantiza isso, não. Ela detalha o que chama de os percalços do crescimento, o custo dessa transformação. E que custos foram esses? Olha, o material descreve um contraste gritante, quase esquizofrênico. De um lado você ainda encontra vilarejos antigos preservados, com paisagens deslumbrantes que mostram como a região era antes do boom. Do outro, a realidade do desenvolvimento. Rios devastados pela mineração, ar poluído por indústrias pesadas
E o custo humano foi altíssimo, com a desestruturação completa das tradições rurais. O texto chega a dar exemplos específicos desse custo humano? Sim, e são bem duros. Um dos mais chocantes é o fechamento forçado de escolas primárias nos vilarejos. Como assim? Com uma migração em massa para cidades, o governo decidiu que não era eficiente manter essas escolas abertas. O resultado? Crianças de até 5 anos de idade sendo enviadas para internatos na cidade, Nossa. sozinhas. Muitas vezes longe dos pais que estavam trabalhando em fábricas, é uma geração que cresceu de uma forma completamente diferente e a fonte deixa claro o trauma social que isso causou. Isso é pesado. E mostra que esse crescimento não foi um conto de fadas. Mas voltando para a estrutura econômica. Imagino que a noção de propriedade privada, que é a base do capitalismo ocidental, não tenha surgido da noite para o dia nesse ambiente. Como isso funcionou no começo? Não funcionou da maneira que a gente imagina. Nos anos 80, a proteção da propriedade era tudo menos formal. O que surgiu foi uma solução híbrida e muito particular, as chamadas Empresas de Cantões e Vilas, as ECVs. No papel, no registro oficial, elas eram propriedade coletiva, do vilarejo. Para dar uma cobertura política, imagino. Exato. Num sistema que ainda era comunista. Na prática, porém, muitas eram geridas por indivíduos, empreendedores locais com fortes conexões pessoais e políticas. Foi uma solução informal, imperfeita, mas que deu a segurança mínima para que o investimento inicial acontecesse. Uma gambiarra institucional, basicamente. Uma gambiarra genial em certo sentido. E quando essas empresas começaram a ser privatizadas, nos anos 90, a informalidade continuou, só que de outra forma. A proteção da sua propriedade não vinha de um juiz ou de um contrato, mas sim da sua relação pessoal com os funcionários do governo local. Seu guanche, sua rede de contados. E isso não é a receita perfeita para a corrupção. É exatamente isso. Esse sistema abriu uma porta enorme para a pequena corrupção, que o texto descreve de forma muito vívida como dinheiro para acelerar ou lubrificante para a máquina burocrática. Lubrificante? Sim. Você precisava de uma licença para sua fábrica. O envelope com dinheiro para o funcionário certo garantia que ela saísse em 3 dias, em vez de demorar semanas ou meses. Era visto quase como uma taxa de serviço não oficial. Mas espere um pouco, a gente sempre aprende que a corrupção é um veneno para a economia, que ela trava o crescimento. Como é que em Forest Hill esse lubrificante não acabou gripando o motor todo? Essa é uma linha muito tênue, não? É fácil romantizar essa pequena corrupção, mas na prática isso não cria um sistema onde só quem tem dinheiro para lubrificar a máquina consegue prosperar? O material aborda esse lado negativo. Aborda. E essa é a parte mais contraintuitiva da análise. O texto não nega os problemas, mas aponta para uma dinâmica inesperada. O próprio crescimento econômico se tornou um antídoto para esse tipo de pequena corrupção. Como assim? Pensa assim. À medida que a economia de Forest Hill crescia, a base de arrecadação de impostos do governo local explodia. Com muito mais dinheiro em caixa, o governo pôde, pela primeira vez, pagar salários decentes aos seus burocratas. Ah, entendi. Se o salário oficial é bom, a necessidade de aceitar um suborno para pagar as contas diminui. O crescimento financiou a profissionalização do Estado. Exatamente. Mas, e aqui está o pulo do gato. Ao resolver um problema, o sistema criou outro, de uma escala muito maior, a grande corrupção. Certo. A pequena corrupção do lubrificante para destravar uma licença diminuiu. No entanto, com mercados maiores, projetos de infraestrutura gigantescos e valores astronômicos em jogo, as oportunidades de negócios ilícitos entre a elite política e os grandes empresários se tornaram gigantescas. Isso é uma dinâmica fascinante. Essa troca da pequena pela grande corrupção. Mas ainda sou um pouco abstrato. O material chega a dar um rosto a esse problema? Algum caso que ilustre o tamanho dessa nova corrupção? Sim, e é um caso muito famoso localmente. O de um ex-secretário do Partido Comunista em Forest Hill. Ele foi o homem que supervisionou o período de crescimento mais impressionante da cidade. Projetos de urbanização ambiciosos, a construção de um shopping de luxo, coisas que mudaram a cara do lugar. Uhum. A população se lembra dele e, por isso, pelo progresso visível. Só que, anos depois, ele foi preso por aceitar subornos de valores absurdos.
supostamente de construtoras e empreiteiras que ganharam os contratos para esses grandes projetos. Então o sistema evoluiu de uma corrupção difusa e de baixo valor para uma corrupção concentrada no topo, envolvendo cifras milionárias. A própria corrupção coevoluiu com o mercado. E as estratégias de desenvolvimento, imagino que elas também não eram muito sofisticadas no começo. Nem um pouco. As primeiras estratégias eram o mais bruto do martelo que você pode imaginar. A fonte descreve o que era chamado de Campanha da Colmeia. Campanha da Colmeia? Era literalmente isso. Todas as agências do governo, da agricultura à educação, sem nenhuma distinção, saíam para o mundo para cortejar qualquer tipo de investidor, de qualquer lugar, oferecendo concessões generosas e totalmente indiscriminadas. O lema dos anos 80, citado por um oficial, era: terminem suas refeições e corram para as fábricas. Então era um caos completo, todo mundo correndo atrás de qualquer dólar de investimento que aparecesse sem nenhum plano. Um caos produtivo, digamos assim. O foco era puramente em quantidade. Não importava a qualidade da indústria, se era poluente, se fazia sentido estar ali. O objetivo era gerar empregos e receita fiscal. Ponto. Entendi. Essa abordagem caótica funcionou para construir a infraestrutura básica e gerar o capital inicial. Mas com o tempo, o resultado foi o que um oficial descreveu como uma bagunça miserável. Você tinha indústrias completamente incompatíveis lado a lado, como uma fábrica de tofu vizinha a uma de painéis de fibra de vidro. Nossa, que confusão. O mercado estava crescendo, mas de forma totalmente desordenada. E como eles saíram dessa bagunça miserável a partir dos anos 2000, que muda? A liderança local percebeu que a estratégia do martelo tinha chegado ao seu limite. Era hora de começar a usar uma ferramenta mais precisa. Eles passaram a buscar simultaneamente quantidade e qualidade. Espera um pouco. Se o mercado era essa bagunça, como um governo local consegue organizar isso, sem cair na armadilha de tentar escolher vencedores e acabar apoiando as indústrias erradas? Isso parece um desafio gigantesco. A maioria dos governos falha nisso. E esse é um dos pontos mais cruciais de todo o material. Eles não tentaram adivinhar ou escolher quais indústrias seriam as vencedoras do futuro desde o início. A abordagem foi muito mais pragmática. Em vez de olharem para uma bola de cristal, eles olharam para o mercado caótico que eles mesmos haviam criado e fizeram a pergunta simples: quem sobreviveu e prosperou no meio dessa bagunça? Eles apostaram nos sobreviventes. Exatamente. Eles passaram a apoiar as indústrias que já haviam se provado vencedoras por conta própria naquela primeira fase selvagem. Eram as chamadas empresas dragão líder. Ah! A estratégia do governo só se tornou mais seletiva e especializada depois que o próprio mercado amadureceu o suficiente para indicar quem tinha potencial de verdade. Eles seguiram o mercado, não tentaram liderá-lo do zero. Isso é uma inversão completa da lógica que a gente costuma ouvir sobre planejamento industrial. A análise, então, se expande para além de Forest Hill, certo, para ver se esse padrão se repete. Sim, ela amplia o foco e compara Forest Hill com outros dois locais para testar a teoria. O primeiro é Blessed County, um pioneiro, também na costa, com uma forte tradição empreendedora que começou a se industrializar muito antes. O segundo é Humboldt County, um retardatário, uma região no interior com um legado pesado de empresas estatais ineficientes e que demorou muito mais para engrenar. E qual a relação entre eles? São só 3 histórias separadas de sucesso e fracasso. Não, e é aqui que a imagem fica completa. O que é fascinante é a conexão entre eles. O sucesso estrondoso do pioneiro Blessed County teve uma consequência inevitável. Tudo ficou mais caro. O custo da mão de obra subiu, o preço da terra explodiu. Isso criou um incentivo enorme para que as fábricas de lá, que já não eram tão competitivas, buscassem lugares mais baratos para se instalar. E esses lugares mais baratos eram? Exato. Lugares como Humboldt County, o retardatário. O desenvolvimento dos pioneiros acabou, por uma lógica de mercado, puxando o desenvolvimento tardio dos que estavam para trás. O material usa uma metáfora clássica da economia asiática para descrever isso, chamando de um padrão de gansos voadores domésticos. Gansos voadores? Um líder decola e os outros o seguem em formação, aproveitando o vácuo. Nossa, então o sucesso de uma região praticamente forçou o desenvolvimento da outra. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma.
Não é um processo de competição pura e simples entre as regiões, é quase um efeito dominó. É um sistema interligado de evolução econômica dentro do próprio país. Você não pode analisar a trajetória de uma região isoladamente. O que acontece em um lugar afeta diretamente as oportunidades e os desafios de outro. O sucesso de um cria as condições para o próximo na fila. Certo. Então, se a gente for amarrar tudo isso, a grande ideia aqui é que o desenvolvimento não é um processo linear, uma receita de bolo que vai do ponto A ao B. É um processo de coevolução, meio bagunçado, onde o Estado e o mercado vão se moldando mutuamente, passo a passo. Exatamente. E a consequência disso é que as instituições certas não são universais. Elas dependem criticamente do estágio de desenvolvimento em que uma sociedade se encontra. Claro. O que funciona para construir um mercado do zero, o martelo muito provavelmente vai falhar em preservá-lo. E o que funciona para preservar um mercado maduro, a chave de fenda pode ser completamente inútil ou até prejudicial para quem está tentando dar o primeiro passo. E isso tem uma implicação gigantesca para como pensamos em ajuda e desenvolvimento internacional, imagino? Uma implicação profunda. Essa análise desafia frontalmente as recomendações de desenvolvimento tamanho único que agências como o Banco Mundial ou o FMI frequentemente oferecem a países de baixa renda. Sim. Que geralmente focam em instalar as chaves de fenda antes de qualquer outra coisa. O caso chinês sugere que o uso criativo e pragmático das instituições que já existem localmente, mesmo que pareçam fracas, informais ou corruptas para um observador externo, pode ser a verdadeira chave para dar o pontapé inicial no crescimento. Para fechar, tem alguma reflexão final que o material deixa para a gente pensar? Sim, e é uma que expande essa lógica para além da China. A análise conclui fazendo um paralelo com o surgimento da indústria cinematográfica da Nigéria, a Nollywood. Nollywood, sei. Ela floresceu num ambiente com proteção de direitos autorais praticamente inexistente, o que seria o pesadelo de qualquer produtor de Hollywood. Mas o que aconteceu? Essa fraqueza institucional forçou os produtores nigerianos a serem extremamente rápidos e prolíficos. Ah, para sair na frente da pirataria. Exato. Eles tinham que lançar os filmes e vender o máximo de cópias possível antes que os piratas os copiassem. Paradoxalmente, a pirataria forçou um modelo de negócios de baixo custo e altíssima velocidade que funcionou e criou um mercado gigantesco. E isso levanta uma questão provocadora para a gente levar para casa. Se instituições consideradas fracas, como as redes de contatos pessoais na China ou a pirataria na Nigéria, puderam de forma inesperada servir como martelo que deu o pontapé inicial em novos mercados, quais outros supostos pontos fracos em economias em desenvolvimento poderiam ser, na verdade, pontos fortes disfarçados, apenas esperando para serem usados de uma forma criativa e não convencional?